E vamos lá a mais uma aulinha de língua portuguesa. Aqui é a professora Monique. E na aula de hoje nós vamos falar sobre acentuação. A acentuação gráfica ela consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são: temos o acento agudo, o acento grave, também conhecido como crase, e o acento circunflexo. Os acentos gráficos, eles são elementos essenciais para estabelecerem, por meio de regras, a sonoridade e a intensidade das sílabas das palavras. E aí a gente fala de acentuação tônica, né? Que refere-se à intensidade em que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada, mais forte, ela é a sílaba tônica da palavra. As demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas de átonas, tá? De acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas em: elas podem ser oxítonas, quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Por exemplo, café. Fé é a última, ela é uma palavra oxítona, que é a forte. Coração é a última. Cajá, atum, caju, papel. Papel, chamei a sílaba papel. É a última, é o pel. Então, ela é uma palavra oxítona. Paroxítona são aquelas em que a sílaba tônica evidencia-se na penúltima sílaba. Não é a última, é a penúltima. Útil, separei. Útil. O U que é forte. Então, ela é paroxítona. Tórax. Tórax. Não é orax, é o tó. É a penúltima, então ela é uma palavra paroxítona. Táxi, leque, retrato, passível, né? E também, além de oxítona, que é a última, paroxítona, que é a tônica, é a penúltima, existem as proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica evidencia-se na antepenúltima sílaba. Ou seja, tem a última, tem a penúltima, ela é a antepenúltima. Como no caso de lâmpada. Se a gente separar, lâmpada, são 3 sílabas. A forte é a antepenúltima, lâmpada, lâmpada. Então, ela é proparoxítona. Câmara, tímpano, médico, ônibus. Mas, professora, por que eu estou revendo essa questão da tonicidade da sílaba? Porque através da tonicidade da sílaba é que nós vamos estudar a acentuação, né? Lembra que através da sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E agora a gente vai trabalhar as regras de acentuação dessas palavras. Começando pela mais fácil, são as proparoxítonas. As regras de acentuação dizem o seguinte, que é bem simples. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não tem a terminada em A, E, I, não. Todas. A palavra é proparoxítona, ela tem que ter um acento. É uma regra de acentuação. Então, analítico, hipérbole, jurídico, cólica. Todas proparoxítonas, todas acentuadas, tá? Essa é a regra mais fácil de acentuação. Marquei a sílaba tônica ali embaixo, vi que é a proparoxítona, acento nela, tá? Todas são acentuadas. Já as oxítonas, que é aquela que a última sílaba é a forte, acentuam suas terminadas em A, E, O, em, ou seguido ao nome de plural, em, ente, tá? Então, A, E, O, oxítona, A, E, O, em, ente. Pará, a última A, acento. Café, a última E, acento. Cipó, a última O, acento. Armazém ou armazéns, última em, acento. Então, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Proparoxítona, todas acentuadas. Oxítona, A, E, O, em, ente, tá? Que é a mesma sílaba, praticamente a mesma
regra dos monossílabos tônicos, tá? Os monossílabos tônicos também terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são acentuados, só não tem um EN e um ENT. Então, pá, pé, dó, a. Então, oxítonos e monossílabos A, E, O, acento. Oxítonos em, ENs, acento, tá? Formas verbais terminadas em A, E, O, tônicos seguidos de lo, lá, los, las, também acento. Respeitar, lo, perceber, lo, compor, lo. Proparoxítonas, todas acentuadas. Oxítonas, A, E, O, em, ens. Monossílabos, A, E, O, né? E agora as paroxítonas. As paroxítonas já tem uma quantidade maior, né, de terminações que são acentuadas. Vamos ver agora. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em I, is, táxi, lápis, júri, us, uns, vírus, álbuns, fórum, LNRX, PS, automóvel, elétron, cadáver, tórax, fórceps, ans, ans, imas, órfão, órfãos, ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, né? Ditongo oral, ditongo, encontro de duas vogais, água, pônei, mágoa, jockey, tá? Percebam que os acentuados são aqueles de pronúncia fechada. Os ditongos de pronúncia aberto, ei e oi, antigamente eram acentuados, palavras como ideia, geleia, assembleia, jiboia. Hoje elas não têm mais acento. Então, os ditongos abertos, ei e oi, não têm acento, tá? Só os ditongos orais fechados. Hiato. Hiato é quando a vogal ela tá ali, ó, sozinha na sílaba. Paradinha na sílaba, sozinha, separada. Quando o I e o U tônico formarem um hiato com a vogal anterior, acompanhados ou não de S, desde que não sejam seguidos por NH, haverá acento. É o caso de sa e da. Sa e da. Olha o I paradinho lá sozinho. Sa e da. Acento. Faísca. Faísca. O I, o hiato com A, o anterior, lá sozinho com S, acento. Baú, olha o U sozinho, acento. País, olha o hiato, o A separado do I, acento. Luiz, acento, tá? Não serão acentuados o I e o tônico formado hiato quando vierem depois do ditongo, né? Aí tem um ditongo e tem um hiato. Aí ele não é acentuado, como no caso de feiura, bocaiúva. Os acentos de O e E foram abolidos, não existem mais. Palavras como voo, enjoo, lem, crem, não tem mais acento para O e E. Não se acentuam as vogais I e U, ainda falando dos hiatos, né? Se elas vierem precedidas de uma vogal idêntica, se for igualzinha, xiita, né? Paracuuba, né? I, U, iguais no hiato, não se acentua. No entanto, se tratando de palavra paroxítona, haverá o acento, já que a regra de acentuação das proparoxítonas prevalece sobre a regra dos hiatos. Voltando a falar, todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa regra vence a do hiato, né? Então, friíssimo, seríssimo, tá? Tem que ter o acento. Acentua-se a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir depois e dos seus compostos, né? Ele tem, eles têm. Para eu fazer essa diferença de plural e singular, o plural ele vai ter um acento, né? Ele tem sem acento, eles têm o acento circunflexo, porque é fechado. Ele vem normal, eles vêm com acento circunflexo para diferenciar. Ele contém, é oxítona terminada em E. Oxítona, A, E, O, em, ens, acento. Tem um acento agudo. E para diferenciar, eles contêm, no plural, circunflexo. Mesma coisa com obtém e retém, tá? Não se acentuam mais palavras homógrafas.
né, para diferenciá-las de outras semelhantes, apenas em algumas exceções. Ou seja, a palavra que é escrita igual não se acentua mais, com a exceção da forma verbal pôde, né, que é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo. Ela ainda continua sendo acentuada para diferenciar-se de pode, né? Ele pode, de ele pôde. Ainda existe esse acento diferencial, né? Agora, outras palavras homógrafas, ou seja, que tem a escrita igual, não se acentuam mais. Pera e pera, para de verbo, parar, né? E para da preposição, pelo do substantivo e pelo do verbo pelar, não se acentuam mais as homógrafas, tá? A exceção da forma verbal de pode e pôde. Encerramos aqui a nossa aulinha sobre acentuação. Eu sei que são muitas regras, mas basta praticar e estudar, tá? Primeira dica que eu vou dar é quando a palavrinha tá ali para você acentuar, grifa a sílaba tônica. Por exemplo, médico. Médico. Mé é a mais forte, grifei. E aí eu descubro, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é proparoxítona. Médico. 3 sílabas, a antepenúltima que é a forte. Proparoxítona, todas são acentuadas. Então, tem que ter o acento no E. Médico. Eu tenho outra palavra, tórax. Vou dividir. Tórax. 2 sílabas. Qual que é a mais forte? Qual que é a tônica? Grifa. Tórax. Ela é paroxítona. Terminada em X tem acento? Olha lá nas regrinhas. Tem. Paroxítona terminada em X tem acento. Então, acento nela. Tá? Casa. Qual que é a sílaba tônica? Grifa. Casa. É o K. Ela é paroxítona terminada em A. Paroxítona tem acento terminado em A? Não. Tá? Oxítona, A, E, O, em, ens. Monossílabo, A, E, O. Proparoxítona, todas. Tá? E a paroxítona, que são aquelas listinhas de letrinhas maiores, que aí você tem que dar uma estudadinha com mais cuidado. I, X, PS, enfim. Estudem e pratiquem, tá? Em caso de dúvida ou qualquer questionamento, entre em contato. Até a próxima aula!